Também participou desse painel o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, com quem nós vamos conversar agora, ao vivo, direto de Glasgow. Mas sobre outro assunto, não é, deputado? Um assunto local muito importante, que é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de filiar ao seu partido, de se filiar ao PL. Ele disse à CNN que a filiação está 99% fechada, já inclusive uma previsão de data para a filiação do presidente, dia 22. Dia 22, né, não é uma data escolhida de forma aleatória, como o senhor sabe melhor do que todos nós aqui. Esse é o número do Partido Liberal, né? Deputado Marcelo Ramos, queria que o senhor falasse um pouquinho, então. O senhor tem uma postura muito crítica ao presidente Jair Bolsonaro, não é? Inclusive foi favorável em determinado momento à sequência de um dos diversos pedidos de impeachment contra ele que há na gaveta do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Há espaço no mesmo partido para o senhor e para o presidente Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os telespectadores. Eu não tenho como negar que é um profundo constrangimento para mim dividir o mesmo partido com o presidente Bolsonaro. Eu disse ontem que eu não tenho dúvida de que um presidente da República é muito mais importante para um partido do que um deputado federal, mas também não tenho dúvida de que o futuro de um país é muito mais importante para o país do que o projeto eleitoral de um partido. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada, vou esperar a oficialização disso para me manifestar sobre a minha vida partidária. Mas o que posso dizer é que é um profundo constrangimento para mim, porque eu não considero que o presidente Bolsonaro seja bom para o futuro do país. Deputado, houve consultas a figuras importantes do partido. O senhor é vice-presidente da Câmara dos Deputados, liderança do PL no norte do país. O senhor foi consultado sobre a eventualidade de o presidente ser filiado ao PL pelo presidente Valdemar da Costa Neto ou por algum outro dirigente do PL? Sim, o presidente me comunicou dessa possibilidade já há um tempo atrás, de uma forma muito fraterna. Eu deixei claro para ele que não existia nenhuma possibilidade de eu estar no palanque do presidente Bolsonaro. Não só eu, como outros deputados do partido, não tem nenhuma condição política de estar no mesmo palanque do presidente Bolsonaro. E nós vamos avaliar, após a filiação, qual é a condição partidária para que esse fato seja digerido internamente, para que cada parlamentar tome a sua decisão. Deputado, o nosso analista, o Gustavo Uribe, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Uribe. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção com a CNN Brasil. Deputado, o senhor falou que está um pouco incomodado, então, com essa eventual filiação do presidente Jair Bolsonaro. A direção do PL já disse que os diretórios estaduais devem ficar independentes, não precisarão apoiar uma candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o senhor vê a possibilidade de debandada dentro do partido? E em que estados o senhor vê que há uma possibilidade maior de saídas de atuais integrantes da legenda? Olha, eu tenho um problema adicional, porque a maioria dos deputados tem o comando do partido nos seus estados, e eu não tenho. O comando do partido no meu estado é do ex-senador Alfredo Nascimento, e com a entrada dos bolsonaristas, isso gera um problema adicional para mim. Agora, a reação mais negativa a essa filiação certamente se dá nos estados do Norte, Amazonas, Pará, Roraima e em alguns estados do Nordeste. Deputado, embora o presidente Jair Bolsonaro já estivesse na política há quase 3 décadas, né? Ele foi eleito em 2018 com o discurso de alguém que não pertencia a esse mundo, que faria absolutamente tudo de diferente, que não ia se render a composições partidárias. E agora ele se filia a um dos partidos, a uma das sustentações do que se convencionou chamar de Centrão, não é? Um partido que conta com políticos como Valdemar da Costa Neto, que está aí já há muito tempo, né? Como é que o senhor avalia vai ser o discurso do presidente da República na campanha à reeleição, quando confrontado com tudo aquilo que prometeu em 2018? Eu acho que primeiro só acreditou nisso na eleição passada quem quis. O presidente Bolsonaro foi um deputado sempre vinculado a partidos do Centrão, sempre votando com partidos do Centrão e sempre se alinhando aos governos em exercício naquele momento. Em relação ao discurso que ele vai exercitar, o presidente Bolsonaro não será mais um fenômeno como foi na eleição passada. Ele será um candidato
competitivo, porque tem a máquina da presidência da República, mas o grande discurso que o presidente Bolsonaro vai ter dificuldade de enfrentar não é nem da sua filiação partidária. A grande dificuldade que ele vai ter que enfrentar é de explicar mais de 600 mil mortes por conta de irresponsabilidade no trato da pandemia, é explicar 15 milhões de desempregados, 20 milhões de brasileiros com fome, a inflação a 10,5%, juros de longo prazo a 11%. Eu acho que isso vai ser muito mais difícil para ele explicar do que mesmo a filiação partidária. Deputado, a Basília Rodrigues, também nossa analista de política, quer fazer uma pergunta ao senhor. Basília. Deputado, o que o senhor acha que o PL ganha com a filiação do presidente Jair Bolsonaro na legenda? Um dos ganhos, uma das vantagens é poder sonhar e obter a presidência da Câmara dos Deputados no futuro. Hoje o senhor é vice-presidente, o PL quer chegar à presidência. Eu digo isso porque no áudio que vazou ontem da conversa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com assessores, ele fala num tipo de rodízio dos partidos que apoiam o presidente da República na presidência da Câmara dos Deputados. Ele diz: hoje os progressistas têm a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência. Todos têm que crescer. Olha, o PL vai virar o maior partido da Câmara, muito provavelmente quando abrir a janela partidária. É natural que reivindique a presidência da casa. É natural também que na composição que nós fizemos com o presidente Arthur Lira, eu fosse o sucessor dele, mas, eu repito, os meus projetos que eu sonho para a política, minha renovação do mandato, a possibilidade de algum dia ser presidente da Câmara dos Deputados, não estão acima do meu compromisso com o futuro do país. Portanto, as minhas decisões serão tomadas pelo que eu vejo como relevante para o futuro do país, para o futuro da vida das pessoas. Político que toma as suas decisões guiado pelas suas vaidades ou pelos seus projetos eleitorais, ignorando as necessidades reais do povo brasileiro, que hoje é um povo muito sofrido, hoje é um povo desempregado, hoje é um povo que não tem um prato de comida na mesa, hoje é um povo que sofre com a inflação na cesta básica, na energia, no gás de cozinha, na média de 40%. Não dá para, num país como esse, você esquecer as pessoas e pensar apenas no seu projeto político-eleitoral. Isso, para mim, está em segundo plano. Em primeiro plano está em servir as pessoas do meu estado do Amazonas e do Brasil. E será isso que vai guiar minha decisão no momento correto. Deputado, eu queria saber do senhor, na condição de vice-presidente da Câmara, o Supremo está votando agora em plenário virtual as emendas de relator, não é? E há uma discussão muito intensa por aqui sobre, que o senhor está acompanhando, evidentemente, sobre a viabilidade delas ou não, de que forma esse instrumento é utilizado pelo governo, até mesmo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, agora na votação da PEC dos precatórios. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito dessas emendas de relator? É um orçamento secreto? É um mal para o país ou não necessariamente? Eu apresentei ontem um projeto de resolução alterando o regimento interno do Congresso Nacional para transformar em resolução, incluir no regimento interno da Casa o que está contido na decisão da ministra Rosa Weber, já confirmada por alguns ministros, até o tempo que eu vi, pelo ministro Barroso e pela ministra Carmen Lúcia, determinando que todas as emendas de RP9 devem identificar o deputado que indicou, qual era o objeto da emenda e qual o ente federativo beneficiado por aquela emenda. Isso me parece algo absolutamente óbvio diante do princípio constitucional da publicidade e da responsabilidade que os homens públicos devem ter com a transparência de todos os seus atos e gastos. No entanto, é preciso entender que não foi a RP9 que criou esse mecanismo de troca de votos por emendas parlamentares. Isso já existia antes. E que o fim da RP9 só significa a transferência desses recursos hoje alocados na RP9 para a RP2. Portanto, significa a transferência da decisão sobre a destinação dessas emendas da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara dos Deputados e do relator do orçamento para o presidente da República. Então, quem acha que isso vai enfraquecer a capacidade de pressão do presidente da República sobre o Congresso está equivocado. Isso vai fortalecer a capacidade do presidente. Portanto, eu acho absolutamente correto a total e absoluta transparência e publicidade desses atos, mas não acho que seja equivocado você pegar parcela da capacidade de investimento do Estado e, ao invés de manter sob liderança de uma só pessoa,
dividir entre 513 deputados e 81 senadores. É isso que faz esses recursos chegarem nos municípios mais distantes do país, como os tão pobres municípios do meio interior do Amazonas. Agora já tem um voto a mais, viu, deputado? O senhor estava aí no painel, teve o voto do ministro Fachin, então já está 4-0 agora contra as emendas. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Bom trabalho aí em Glasgow e até uma próxima, hein? Muito obrigado e eu espero que aqui a gente consiga avançar na regulamentação do artigo 6 e que aí no Brasil renove o apelo de que hoje na Câmara faça um apelo aos líderes, se vote o PL 528, que regulamenta o mercado de crédito no carbono no Brasil. Um grande abraço. Obrigado.